Você já teve a sensação de estar preso emocionalmente a alguém, mesmo sabendo que essa pessoa te faz mal? Já se perguntou por que, depois de momentos íntimos, você simplesmente não consegue parar de pensar naquela pessoa, como se ela tivesse deixado algo dentro de você, algo que te consome em silêncio? O que poucos sabem é que isso não é acaso, muito menos amor. É uma armadilha emocional meticulosamente criada por narcisistas para gerar dependência. E o mais assustador, quase ninguém percebe que caiu nessa teia até ser tarde demais. A intimidade, quando usada de forma consciente e amorosa, pode ser uma ponte poderosa de conexão. Mas, nas mãos de um narcisista, ela se transforma em uma ferramenta de manipulação devastadora. Eles sabem exatamente como agir, o que dizer e, principalmente, como despertar sensações que confundem a mente e prendem o coração. E tudo isso tem um propósito: criar um ciclo viciante onde você sempre volta, mesmo quando sabe que deveria fugir. A ciência explica, mas a experiência de quem vive isso é brutal e muitas vezes solitária. Baseado nos ensinamentos e experiências compartilhadas por Virginia Rodrigues, referência no estudo de relacionamentos tóxicos e padrões emocionais, vamos mergulhar hoje em um dos aspectos mais sombrios e menos falados sobre a relação com narcisistas: o vício criado após a intimidade. Ela defende que entender essa dinâmica é o primeiro passo para quebrar o ciclo e se libertar de vez da dependência emocional. Prepare-se para reconhecer os sinais, se identificar com histórias reais e talvez perceber que você também pode estar preso em algo que chamava de amor, mas que na verdade é controle, manipulação e um vício emocional silencioso. Vamos juntos desmontar essa ilusão e abrir seus olhos para verdades que podem transformar a forma como você enxerga seus relacionamentos. Porque quando você entende o que realmente está por trás do comportamento de um narcisista, especialmente após a intimidade, você finalmente começa a se libertar. E hoje, esse vídeo pode ser o início da sua libertação. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar tudo. A primeira armadilha invisível que os narcisistas constroem é a sensação de conexão intensa e imediata. Logo no início do relacionamento, eles criam um ambiente emocional onde a outra pessoa se sente compreendida, ouvida e validada como nunca antes. Esse bombardeio de atenção e carinho, também conhecido como love bombing, é cuidadosamente planejado para fazer com que a vítima baixe a guarda. O que parece ser uma paixão arrebatadora é, na verdade, o primeiro estágio da manipulação, e Virginia Rodrigues sempre alerta. Intensidade não é sinônimo de profundidade, especialmente quando vem rápido demais. Esse bombardeio emocional se intensifica após os momentos de intimidade. Não se trata apenas do ato físico, mas da vulnerabilidade que esse momento carrega. Após uma entrega íntima, o cérebro libera substâncias como ocitocina e dopamina, hormônios que nos fazem sentir apego, prazer e conexão. Narcisistas sabem disso instintivamente e usam esse mecanismo biológico para gerar uma ligação emocional viciante. Virginia explica que, nesses momentos, a vítima se sente acolhida, desejada e até especial. Sensações que, com o tempo, se tornam raras e, por isso mesmo, ainda mais valorizadas. A manipulação se aprofunda quando o narcisista começa a alternar momentos de calor com distanciamento. Após a intimidade, ele pode se tornar frio, ausente ou até cruel, gerando confusão e ansiedade na vítima. Esse padrão de reforço intermitente é o mesmo usado em jogos de azar. A incerteza sobre quando virá o próximo prêmio mantém a pessoa presa. O cérebro entra em estado de alerta, buscando repetir o prazer do início. Segundo Virginia Rodrigues,
Essa é uma das formas mais perigosas de condicionamento emocional, porque faz a vítima acreditar que está lutando por amor, quando na verdade está reagindo a um ciclo de abuso emocional. Esse ciclo cria uma dependência emocional profunda. A vítima começa a associar sua autoestima e senso de valor à aprovação do narcisista. Cada gesto de carinho ou atenção vira uma dose de alívio em meio ao caos. E quando essa atenção vem logo após momentos de intimidade, o vínculo se fortalece ainda mais, criando um vício comparável ao de substâncias químicas. Virginia alerta. Muitas pessoas confundem esse ciclo com paixão intensa, mas na realidade estão presas em uma dinâmica de reforço emocional que as está destruindo por dentro. Além disso, o narcisista costuma ser um mestre em espelhamento emocional. Ele observa e reproduz os desejos, medos e comportamentos da vítima como se fosse sua alma gêmea. Essa identificação cria um senso falso de compatibilidade que, após a intimidade, é reforçado por frases como "nunca senti isso com ninguém" ou "temos uma conexão única". Mas tudo isso é parte do script manipulador. Como Virginia ensina, o espelhamento é uma forma de capturar o coração da vítima e fazer com que ela acredite que encontrou o amor da sua vida, quando, na verdade, encontrou um predador emocional. Com o tempo, a vítima se vê emocionalmente dependente de um relacionamento onde só ela está envolvida de verdade. O narcisista, por sua vez, continua mantendo o controle, alternando afeto com frieza para manter o vício emocional ativo. E essa dependência não se quebra facilmente. Mesmo após brigas, humilhações ou abandono, a lembrança dos momentos de carinho, especialmente após a intimidade, faz com que a vítima volte. Segundo Virginia Rodrigues, esse retorno não é por fraqueza, mas porque o cérebro da vítima foi condicionado a acreditar que precisa do narcisista para se sentir bem. Esse condicionamento cria um ciclo que afeta profundamente a saúde emocional e até física da vítima. A ansiedade se torna constante, a autoestima despenca e o sentimento de culpa cresce. Será que sou eu o problema? O que eu fiz para ele mudar assim? Essas perguntas corroem o emocional de quem está preso nesse tipo de relação. E tudo começou com um momento de intimidade aparentemente inocente que foi usado como ferramenta de dominação. É por isso que Virginia insiste. Reconhecer esses padrões é essencial para se libertar. Outro fator pouco discutido é o isolamento emocional que o narcisista promove. Após estabelecer essa conexão intensa, ele sutilmente afasta a vítima de amigos, familiares e qualquer fonte de apoio externo. Com isso, a dependência se intensifica e o narcisista se torna a única fonte de validação. Essa tática é extremamente eficaz, pois elimina as vozes externas que poderiam alertar a vítima sobre o ciclo abusivo. Virginia chama isso de aprisionamento emocional camuflado, uma técnica cruel que deixa a vítima sem forças para sair. O narcisista também é especialista em inverter papéis. Quando a vítima começa a questionar seus comportamentos, ele a acusa de ser sensível demais, exagerada ou até de estar imaginando coisas. Esse gaslighting emocional mina ainda mais a autoconfiança da vítima. E quando isso ocorre, após momentos de intimidade, o impacto é ainda maior. A vítima sente que se entregou e, em troca, foi invalidada. Essa dinâmica cria uma confusão interna devastadora, onde o amor e a dor se misturam de forma quase indissociável. Para muitas vítimas, romper com esse ciclo exige um profundo processo de cura emocional. Não é apenas sobre se afastar fisicamente do narcisista, mas reconstruir sua identidade, recuperar sua autoestima e reeducar seu cérebro. Virginia defende que a libertação começa com o conhecimento, entender o que está acontecendo, por que acontece e quais são os mecanismos por trás da manipulação. Sem isso, a vítima tende a repetir o padrão, mesmo com outras pessoas.
pois o vício emocional se torna o modelo de relacionamento. A dor de sair de uma relação com um narcisista é real e intensa. Muitas vezes é necessário viver um luto pelo que se acreditava que existia, mas que, no fundo, nunca foi real. Esse luto é acompanhado por culpa, saudade e recaídas, mas cada passo em direção à liberdade vale a pena. Como diz Virgina Rodrigues, amar alguém não significa permitir que essa pessoa destrua você. Romper esse ciclo é um ato de coragem, e a cura começa quando se escolhe a si mesmo. Neste ponto, o mais importante é validar a dor de quem está passando por isso. Não é fraqueza, não é falta de amor próprio, e muito menos burrice. É um ciclo de manipulação emocional profundamente sofisticado, e por isso difícil de reconhecer e ainda mais difícil de romper. Mas é possível. E quanto mais você entende como esse vício se forma, mais forte você se torna para quebrá-lo. Não por raiva, não por vingança, mas por amor a si mesmo. Entender que a intimidade com um narcisista não cria amor, mas sim um vínculo de dependência emocional, é um passo gigantesco rumo à libertação. É perceber que aquilo que parecia paixão, conexão ou alma gêmea era, na verdade, parte de uma armadilha. E que a verdadeira cura começa no momento em que se escolhe enxergar, aceitar e agir. Não com pressa, mas com consciência. Se você chegou até aqui, já está dando um passo fundamental: buscar conhecimento. E como ensina Virgina, informação é poder. Poder para reconhecer, romper e, finalmente, se reconstruir. Essa é só a primeira parte da jornada, mas ela já é transformadora. A manipulação emocional após a intimidade não se limita ao momento em si, mas se estende aos dias que seguem. O narcisista, após provocar um pico emocional e sensorial na vítima, inicia um comportamento de distanciamento repentino. Essa retirada abrupta é calculada para causar confusão, insegurança e saudade intensa. A ausência dele se transforma em uma lacuna dolorosa, como se faltasse ar. A vítima passa a buscar o outro como um dependente busca por sua substância. E isso não é uma metáfora, é neuroquímica. Como explica Virgina Rodrigues, o sistema límbico do cérebro associa o narcisista à sensação de prazer e validação, fazendo com que o corpo entre em abstinência emocional quando ele some. Esse desaparecimento estratégico, seguido de uma reaproximação igualmente intensa, mantém a vítima num ciclo contínuo de ansiedade e alívio. É o chamado reforço intermitente, uma das técnicas mais poderosas de condicionamento comportamental. A imprevisibilidade dos gestos carinhosos cria um vício ainda mais profundo que o afeto constante. A mente da vítima tenta decifrar o padrão, acreditando que, se agir da forma certa, o narcisista voltará ao modo amoroso do início. Mas, como Virgina destaca com clareza, o problema nunca foi a vítima, e sim o jogo psicológico em que ela foi colocada. Durante essa fase, o narcisista também explora o que Virgina chama de culpa condicionada. Ele insinua que o distanciamento é consequência do comportamento da vítima, como se ela tivesse feito algo errado para merecer o silêncio ou a frieza. Esse tipo de manipulação é extremamente eficaz, porque a vítima, já emocionalmente fragilizada, assume a responsabilidade pelo que sente, enquanto o narcisista mantém a posição de controle. O mais cruel é que, mesmo sem provas de erro, a vítima começa a pedir desculpas, a se anular, a tentar reconquistar alguém que nunca esteve verdadeiramente presente. Outro ponto levantado por Virgina é o uso da intimidade como moeda de troca. O narcisista recompensa a vítima com carinho, sexo ou atenção apenas quando ela está comportada ou obediente. Assim, ele associa prazer e afeto ao controle. Com o tempo, a vítima aprende, de forma inconsciente, que precisa agradar, ceder, evitar conflitos e calar suas necessidades para manter essa conexão viva.
Essa dinâmica desequilibrada gera exaustão emocional. A vítima passa a viver em função do humor, da disponibilidade e da validação do narcisista e perde o senso de si mesma no processo. A reconstrução emocional após esses episódios é árdua. Muitos relatam sensação de vazio, perda de identidade e confusão mental. Isso ocorre porque, como ensina Virginia Rodrigues, a relação com um narcisista destrói as referências internas. A vítima começa a duvidar do que sente, do que pensa e até da sua própria sanidade. O abuso psicológico é tão sutil que, por vezes, a pessoa sequer percebe que está sendo manipulada. E quando percebe, sente vergonha, medo e culpa por ter permitido. É nesse ponto que muitos desistem de se afastar, acreditando que não conseguirão viver sem aquela presença que, apesar de destrutiva, parece vital. Além disso, o narcisista raramente permite um encerramento claro. Quando percebe que a vítima está se afastando, ele volta com intensidade, prometendo mudanças, declarando amor, fazendo gestos teatrais. Virginia chama esse movimento de reencantamento. É uma armadilha final, feita para impedir a ruptura. Funciona porque ativa a memória afetiva da vítima, aquela que ainda se apega à ideia do início, à ilusão do parceiro ideal. E quando esse reencantamento vem logo após uma fase de distância, a emoção é ainda mais intensa. A vítima sente como se estivesse salvando o relacionamento, mas na verdade está caindo mais fundo na manipulação. Nesse processo, a autoimagem da vítima vai se deteriorando. Ela começa a se ver como alguém difícil de amar, insegura, insuficiente. Isso acontece porque o narcisista, com frases sutis e críticas veladas, planta essas ideias de forma progressiva. Você é muito sensível. Ninguém mais teria tanta paciência com você. Eu só fico porque te amo de verdade. São falas que parecem comuns, mas carregam um peso psicológico devastador. Como destaca Virginia, o narcisista desconstrói a autoestima do outro enquanto simula um papel de salvador, criando uma dívida emocional que a vítima se sente obrigada a pagar. O impacto disso no cotidiano é brutal. A vítima passa a viver em estado de alerta constante, tentando evitar conflitos, antecipar reações, agradar. Perde o sono, o apetite, o foco. E tudo isso é invisível aos olhos de quem está de fora, porque o narcisista, publicamente, costuma manter uma imagem encantadora, carismática e até admirável. Essa dissonância entre o que se vive em privado e o que o mundo enxerga gera isolamento emocional. A vítima teme não ser acreditada, teme parecer louca e por isso silencia. Mas, como diz Virginia, o silêncio é o alimento do abuso e quebrá-lo é o primeiro passo rumo à cura. Também é importante compreender que o narcisista não age por acaso. Ele escolhe com precisão pessoas empáticas, sensíveis, com alta capacidade de entrega. Isso não significa que a vítima é fraca. Ao contrário, muitas vezes são pessoas fortes, generosas, de coração aberto. Justamente por isso se tornam alvo. Virginia reforça que o narcisista enxerga o afeto alheio como uma oportunidade de controle e não como um vínculo a ser respeitado. Por isso, romper não é apenas um ato de autoproteção, é um grito de dignidade, um retorno à própria essência. Mesmo após o rompimento, o impacto da relação persiste. É comum que a vítima sinta saudade, tenha recaídas emocionais, ou se questione se tomou a decisão certa. Isso acontece porque, apesar da dor, houve momentos reais de conexão, mesmo que eles tenham sido manipulados. A vítima não sente falta do narcisista em si, mas da sensação de ser amada, vista, desejada. E é aqui que começa a reconstrução. Aprender a oferecer a si mesma aquilo que buscava no outro. Virginia orienta que esse processo envolve terapia, autoconhecimento e, principalmente, compaixão por si mesma.
A cura também exige reeducar o corpo emocional. Isso significa identificar os gatilhos, reconhecer padrões e criar novas formas de se relacionar. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. A vítima precisa entender que não é viciada no narcisista, mas sim nos picos emocionais criados por ele. Ao entender esse mecanismo, é possível desativá-lo e construir relações mais saudáveis e equilibradas. Como ensina Virginia, o verdadeiro amor não machuca, não confunde, não aprisiona. Amor de verdade constrói, acolhe e liberta. Reencontrar-se após uma relação abusiva é como renascer. No início, a dor, fragilidade, medo, mas com o tempo vem a força, a clareza e o orgulho de ter sobrevivido. Cada passo conta, cada escolha importa, e quanto mais a vítima se fortalece, mais distante fica o poder do narcisista. A liberdade emocional é um processo, mas começa no momento em que você decide que merece mais. Mais respeito, mais amor, mais verdade. E por fim, o mais importante, você não está sozinha. Milhares de pessoas vivem ou já viveram essa realidade. Compartilhar sua história, buscar ajuda, ouvir outras vozes, pode ser o sopro de coragem que faltava. Como diz Virginia, quando você rompe o silêncio, o ciclo começa a quebrar. E nesse rompimento, nasce a chance de um recomeço. Mais consciente, mais leve e verdadeiramente seu. A terceira fase do ciclo emocional com um narcisista é talvez a mais destrutiva, a fase da dúvida interna. Após tantas manipulações, idas e vindas, recompensas intermitentes e jogos mentais, a vítima passa a duvidar de si mesma em níveis profundos. Ela já não sabe mais se o que sente é amor, dependência, medo ou culpa. Tudo parece misturado. O cérebro, condicionado a associar a presença do narcisista ao alívio da ansiedade, continua desejando aquilo que já sabe que machuca. Essa dissonância interna cria um tipo de paralisia emocional. Como explica Virginia Rodrigues, a mente entra em modo de sobrevivência, tentando manter o equilíbrio mesmo quando o solo está completamente instável. Neste ponto, é comum que a vítima normalize comportamentos abusivos. Ela começa a justificar as atitudes do narcisista com frases como "ele teve uma infância difícil", "ele é assim mesmo", "no fundo, ele me ama, só não sabe demonstrar". Essa racionalização é um mecanismo de defesa. Afinal, aceitar que se está em uma relação destrutiva implica reconhecer uma série de dores que muitas vezes a pessoa não está pronta para enfrentar. Virginia destaca que esse auto-engano é um obstáculo enorme no processo de cura, pois enquanto a vítima defende o agressor, ela continua se ferindo. Outro aspecto alarmante nesta etapa é o impacto na saúde física da vítima. O estresse crônico causado pela instabilidade emocional leva a uma produção excessiva de cortisol, o hormônio do estresse. Com o tempo, isso pode gerar insônia, queda de cabelo, problemas digestivos, imunidade baixa e até crises de pânico. Virginia sempre alerta: a dor emocional se manifesta no corpo, e enquanto a vítima estiver presa ao ciclo narcisista, dificilmente conseguirá estabilizar seu sistema nervoso. Por isso, o primeiro passo rumo à cura é o afastamento, mesmo que esse gesto pareça no início impossível. Neste estágio, o narcisista geralmente percebe que está começando a perder o controle. Ele sente que a vítima está mais distante, menos reativa, mais fria, e isso aciona seu mecanismo de urgência. Ele volta, mais uma vez, com discursos apaixonados, promessas de mudança, atitudes românticas e até lágrimas. É a famosa fase do hoovering, em que ele tenta sugar novamente a vítima para o ciclo. Virginia compara esse momento ao retorno de um vício após um período de abstinência. O narcisista oferece exatamente o que a vítima mais quer ouvir, mas não porque mudou.
e sim porque quer retomar o controle. Essa volta, se não for compreendida pela vítima como parte do ciclo, pode parecer o tão esperado recomeço. Ela acredita por um breve momento que agora será diferente, que o outro entendeu, que tudo vai melhorar. Porém, essa esperança é rapidamente frustrada. O narcisista retoma os mesmos padrões anteriores assim que sente que a vítima está novamente presa emocionalmente. O amor, mais uma vez, se transforma em ansiedade. E a vítima se sente ainda mais fragilizada, pois agora, além da dor, carrega a sensação de ter sido ingênua por acreditar de novo. Virginia ressalta que esse retorno não é apenas emocionalmente perigoso, mas também devastador para a autoestima. A cada nova tentativa frustrada de mudança, a vítima perde um pouco mais da fé em si mesma. Começa a acreditar que não merece algo melhor, que talvez todos os relacionamentos sejam assim, ou pior, que o problema é ela. Essa autossabotagem emocional é o resultado direto da exposição contínua a um ambiente manipulador e abusivo. O narcisista, mesmo sem saber, se torna um espelho distorcido, onde a vítima já não se reconhece. O isolamento social continua sendo uma ferramenta poderosa neste ponto do ciclo. O narcisista frequentemente insinua que ninguém mais entende a relação como eles dois. Ele critica amigos e familiares da vítima, questiona suas intenções e tenta afastá-la de qualquer fonte externa de apoio. Assim, a vítima se vê cada vez mais dependente dele para validar suas decisões, sentimentos e até sua visão da realidade. Virginia chama isso de prisão afetiva silenciosa, uma estrutura de dominação emocional que não se vê, mas se sente o tempo todo. A vítima, então, entra num estado de constante comparação interna. Ela se lembra do início, dos elogios, do carinho, da suposta conexão única, e tenta entender como aquilo se perdeu. E aqui está uma das armadilhas mais cruéis. Aquilo nunca existiu de verdade. Foi uma construção deliberada, planejada para criar apego. Mas aceitar isso é como viver um luto. A vítima precisa abandonar não apenas o parceiro, mas a fantasia que criou sobre ele. E esse processo é profundamente doloroso. Virginia reforça que essa fase exige acompanhamento terapêutico, pois sem apoio, a chance de recaídas é enorme. Nesse ponto, a vítima pode começar a se culpar por não ter saído antes, por ter permitido tanto, por ter ignorado os sinais. Essa culpa, se não for ressignificada, vira mais um obstáculo à cura. Mas como ensina Virginia, a culpa deve ser transformada em compaixão. Em vez de se perguntar, por que eu permiti isso? A pergunta deve ser, o que eu preciso aprender com isso para nunca mais me colocar nesse lugar? Essa mudança de perspectiva é libertadora e marca o início do resgate da própria dignidade. Outra prática comum do narcisista nesta fase é tentar manter portas abertas. Mesmo após um término, ele procura manter contato, enviar mensagens ambíguas, fingir preocupação. Isso não é afeto, é estratégia. Ele sabe que quanto mais tempo estiver presente, mesmo que minimamente, mais difícil será para a vítima seguir em frente. Virginia recomenda o chamado contato zero. Nenhum tipo de interação, bloqueio de redes sociais, interrupção total de comunicação. Esse gesto não é vingança, é proteção emocional. A reconexão com o próprio corpo e com a própria voz se torna essencial. A vítima precisa reaprender a confiar em seus instintos, em suas sensações, em seus limites. Práticas como meditação, yoga, escrita terapêutica e caminhadas silenciosas ajudam nesse processo. Virginia sempre destaca a importância de criar pequenos rituais de autocuidado. Eles não apenas promovem bem-estar, mas também ensinam o cérebro que é possível viver bem sem a presença do narcisista. Esse tipo de reaprendizado neural é fundamental para quebrar o ciclo de dependência emocional. A rede de apoio, neste momento, é vital.
Amigos, familiares, grupos de apoio e terapeutas são pilares para a reconstrução emocional. A vítima precisa de espaços onde possa ser ouvida, validada e acolhida sem julgamento. Falar sobre o que viveu, dar nome às emoções, reconhecer os abusos, tudo isso tem um efeito libertador. Como ensina Virginia, o trauma só se mantém no silêncio. Quando a dor é narrada, ela começa a se dissolver. Com o tempo, vem a clareza. A vítima começa a enxergar padrões, a perceber como foi manipulada, a reconhecer os ciclos. E essa lucidez é dolorosa, sim, mas também poderosa. É ela que permite que novas escolhas sejam feitas. É ela que devolve à vítima o poder que lhe foi tirado. E quanto mais clareza, menos espaço para o retorno do narcisista. A mente começa a se reorganizar, o coração começa a se acalmar e a vida começa a seguir. Por fim, surge o perdão, mas não ao narcisista. O perdão mais difícil e mais necessário é o auto-perdão. Perdoar-se por ter ficado, por ter amado, por ter acreditado, por ter recaído. Esse perdão não é um apagar da história, mas um reconhecimento de que todos fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos. E que agora, com mais consciência, mais força e mais amor próprio, outras escolhas serão possíveis e serão melhores. Neste ponto do ciclo, quando a vítima começa a criar resistência emocional e rompe os vínculos mais evidentes com o narcisista, um novo desafio se impõe: o eco emocional. Esse eco é a reverberação psicológica de tudo que foi vivido, mesmo depois do fim. É o que Virginia Rodrigues define como ressonância pós-trauma. Não é mais o narcisista agindo ativamente, mas os traços que ele deixou no psicológico da vítima continuam atuando de forma silenciosa e poderosa. São memórias, gatilhos, sensações de medo ou alerta que surgem sem motivo aparente em situações cotidianas. É como se a mente ainda estivesse esperando o próximo ataque, mesmo em segurança. Esse fenômeno ocorre porque o corpo e o cérebro da vítima foram condicionados a operar num estado constante de tensão. Por muito tempo, qualquer silêncio, mudança de humor ou ausência de resposta era interpretada como sinal de perigo. Agora, mesmo após o afastamento, o sistema nervoso continua reagindo da mesma forma. Como explica Virginia, o trauma vivido com um narcisista não termina com a separação. Ele precisa ser processado e liberado com cuidado. Caso contrário, a vítima carrega para outras relações os mesmos medos e bloqueios, prejudicando novas conexões emocionais. É neste momento que muitas pessoas acreditam estar curadas, mas, na verdade, apenas se afastaram da fonte da dor. O verdadeiro processo de cura começa agora, quando o silêncio deixa de ser uma proteção e se torna um espaço de confronto interno. Surgem perguntas como: como eu permiti tanto? Por que não enxerguei antes? Será que sou capaz de amar de novo sem medo? Essas dúvidas não devem ser evitadas. São parte do processo de reconstrução. Virginia orienta que o enfrentamento dessas questões com compaixão e apoio terapêutico é o que inicia a verdadeira transformação interior. Um dos maiores riscos nesse estágio é o chamado reencontro emocional. Quando a vítima, ainda fragilizada, começa a romantizar os momentos bons vividos com o narcisista. Isso pode ocorrer em momentos de solidão, carência ou baixa autoestima. A mente tende a recordar os picos emocionais, as palavras bonitas, os gestos apaixonados e esquece o sofrimento, a manipulação e o abuso. É por isso que Virginia insiste tanto na prática do diário de realidade. Trata-se de um exercício onde a vítima escreve com detalhes os episódios de dor, confusão, humilhação e medo que viveu. Revisitar essas memórias conscientemente é doloroso, mas essencial para não cair em idealizações. Outro fenômeno recorrente é a repetição disfarçada.
Sem perceber, a vítima pode buscar novos relacionamentos com pessoas que apresentam os mesmos traços do antigo parceiro abusivo. Isso acontece porque o cérebro, condicionado ao ciclo disfuncional, interpreta o conhecido como seguro. Virginia ensina que a cura real também passa por reprogramação afetiva. Aprender a identificar comportamentos saudáveis, aceitar a paz como algo normal e não como sinal de tédio, é parte da nova construção emocional. O novo precisa ser ensinado ao corpo e à mente, com paciência e persistência. Durante esse processo, é comum surgir raiva. Raiva de si mesma, do tempo perdido, das escolhas feitas. E essa emoção, quando canalizada com consciência, pode ser uma força transformadora. Virginia orienta que essa raiva deve ser usada como combustível para a mudança, não como punição. Ela é a energia que leva a vítima a estabelecer limites firmes, a reconhecer seus próprios valores e a se proteger com mais sabedoria. Transformar a dor em aprendizado é o grande desafio. E também o grande triunfo de quem sobrevive a um relacionamento com um narcisista. O apoio de pessoas que viveram experiências semelhantes se torna ainda mais importante nesse estágio. Ouvir histórias, compartilhar sentimentos, perceber que não está sozinha, ajuda a resgatar a dignidade. Virginia sempre diz que a empatia cura o que o abuso destrói. Os grupos de apoio, espaços seguros de escuta e validação, são pilares de reconstrução emocional. A vítima começa a perceber que, embora tenha vivido algo devastador, há uma comunidade silenciosa de pessoas que entendem sua dor. E essa identificação tem um poder profundamente restaurador. A espiritualidade, independentemente de religião, também pode ter papel fundamental. Muitos encontram força em práticas como meditação, oração, contato com a natureza ou rituais simbólicos de encerramento. Essas práticas ajudam a reconectar a vítima com sua essência, sua história e seu propósito. Como defende Virginia, não se trata de superar o trauma como se ele nunca tivesse existido, mas de integrá-lo à narrativa pessoal como parte do caminho de evolução. A cicatriz não desaparece, mas deixa de doer e se torna símbolo de sobrevivência. A reconexão com os próprios desejos e sonhos é outro passo essencial. Após tanto tempo focada nas necessidades do outro, a vítima precisa lembrar quem era antes do relacionamento, ou, em alguns casos, descobrir quem é pela primeira vez. Retomar hobbies, estudos, viagens, planos antigos, permitir-se sonhar novamente. A liberdade emocional também é a liberdade de desejar, de criar e de viver para si. Virginia costuma incentivar seus pacientes a escreverem uma lista de vida nova. Tudo aquilo que querem viver, experimentar, sentir. É um exercício de reconquista da própria narrativa. Neste caminho, o perdão pode ser um tema delicado. Virginia ensina que o perdão ao agressor não é obrigatório. Ele não é sinal de nobreza, mas de escolha. O que é fundamental, no entanto, é não carregar rancor a ponto de se aprisionar ao passado. O narcisista já roubou tempo, energia, paz. Não merece espaço eterno na mente da vítima. Liberar-se emocionalmente não significa esquecer ou justificar, mas escolher não permitir que aquilo continue ferindo. E isso, sim, é um ato de poder. Ao compreender tudo o que viveu, a vítima se torna alguém diferente, mais consciente, mais seletiva, mais conectada com seus limites e valores. Essa nova versão não é amarga, é sábia. Não tem medo de amar, mas também não aceita migalhas. Sabe reconhecer abusos desde o início, sabe dizer não, sabe se afastar sem culpa. Como afirma Virginia Rodrigues, é nesse ponto que a verdadeira liberdade nasce, não da ausência de dor, mas da presença de escolhas conscientes e amor próprio. Por fim, essa etapa marca o início de uma nova história.
Uma história em que a vítima deixa de ser personagem coadjuvante para se tornar protagonista, em que ela não apenas sobrevive, mas floresce. E é exatamente esse o objetivo de todo o trabalho de Virginia: transformar feridas em sabedoria, dor em potência, fim em recomeço. A jornada não é fácil, mas é profundamente transformadora. E quem passa por ela nunca mais volta a ser o mesmo, volta a ser melhor. Chegamos à etapa mais delicada da jornada emocional após um relacionamento com um narcisista: a reconstrução da identidade. Depois de meses ou anos sendo moldada pelas necessidades, manipulações e humores do outro, a vítima muitas vezes não sabe mais quem é sem aquele vínculo. Existe uma espécie de vazio existencial, uma sensação de perda da própria voz. Virginia Rodrigues enfatiza que esse é o momento mais fértil para a transformação pessoal, mas também o mais vulnerável. É quando a vítima pode tanto se libertar de vez, quanto recair em novos padrões semelhantes, caso não desenvolva uma nova base interna sólida. Nesse estágio, a grande missão é reconstruir a autoestima do zero. Isso porque o narcisista, ao longo do relacionamento, não apenas abalou a confiança da vítima, mas também distorceu a forma como ela se enxerga. Frases como "ninguém mais vai te querer", "você está exagerando", ou "eu só faço isso porque te amo", ficam ecoando na mente da vítima, mesmo após o fim da relação. Virginia ensina que o primeiro passo para recuperar o amor próprio é resgatar a própria narrativa, lembrar quem você era antes de ser diminuída, lembrar do que acreditava, sonhava, desejava e, acima de tudo, lembrar que nada do que foi vivido justifica a violência emocional sofrida. Outro passo essencial é reconhecer as partes de si que foram silenciadas. Muitas vezes, a vítima se anulou para manter a paz, para evitar conflitos, para ser boa o suficiente. Nesse processo, perdeu a conexão com suas vontades mais profundas. Virginia propõe um exercício poderoso chamado Mapa do Eu: listar características, talentos, valores e interesses esquecidos. Esse mapeamento ajuda a construir uma nova identidade emocional baseada na verdade interna, e não nas expectativas de alguém que apenas soube manipular. Essa reconexão consigo é o início do verdadeiro empoderamento, não aquele baseado em aparência, mas em integridade emocional. A reconstrução de limites saudáveis é outro ponto-chave. Muitas vítimas saem de relacionamentos narcisistas com a sensação de que não sabem dizer não, de que precisam agradar para merecer amor. Essa crença é destrutiva. Virginia ensina que o limite não é uma barreira de separação, mas um ato de respeito. Quem não aprende a dizer não vive rodeado de pessoas que não sabem ouvir um sim verdadeiro. Reaprender a impor limites sem culpa é libertador. É nesse gesto que a vítima começa a proteger sua nova versão, já em formação, de antigos padrões que não podem mais se repetir. A relação com o tempo também precisa ser ressignificada. Quem viveu um relacionamento com um narcisista tende a sentir que perdeu anos preciosos. E esse sentimento pode gerar pressa na reconstrução, como se houvesse uma dívida com a vida. Mas Virginia reforça: cura não tem cronômetro. Pressa emocional é mais uma forma de autoexigência tóxica e não uma solução. Cada passo dado com consciência vale mais do que qualquer tentativa de aceleração. Respeitar o próprio ritmo é um ato de autocuidado profundo, que permite que a vítima honre sua dor enquanto constrói algo novo com calma, presença e verdade. A espiritualidade, neste estágio, pode se tornar um pilar ainda mais sólido. Não se trata de religiosidade, mas de conexão com algo maior. Seja a natureza, o universo, a fé ou até mesmo uma filosofia de vida. Virginia observa que muitas pessoas relatam uma sensação de renascimento espiritual após se libertarem de um relacionamento abusivo. É como se a alma voltasse a respirar,
práticas como meditação, silêncio consciente, contato com a natureza ou escrita intuitiva ajudam a vítima a perceber que existe um mundo muito maior do que aquele criado pelo narcisista. Um mundo onde há espaço para leveza, autenticidade e pertencimento. A vida social, por sua vez, precisa ser reconstruída com delicadeza. Muitas vítimas se afastaram de amigos, familiares e redes de apoio por influência direta ou indireta do narcisista. Retomar esses vínculos requer coragem, humildade e, às vezes, o enfrentamento da vergonha. Mas Virginia lembra que quem te ama de verdade nunca vai julgar sua dor, vai acolhê-la. Reaproximar-se de pessoas que oferecem presença genuína é um remédio para a alma. Estar com quem não exige máscaras, não cobra perfeição e simplesmente te reconhece é uma das formas mais potentes de curar as feridas da alma. Nesse ponto, muitos descobrem um novo propósito de vida. Há quem decida estudar psicologia, ajudar outras vítimas, mudar de carreira, escrever um livro, viajar pelo mundo. A dor vivida, quando ressignificada, se transforma em missão. Virginia sempre afirma que o trauma não precisa definir a pessoa, mas pode transformá-la. Quando a vítima encontra sentido no que passou, ela deixa de ser refém da história e se torna autora de uma nova narrativa. É nesse momento que surge uma força que surpreende até quem a carrega. Uma força que vem do fundo, das entranhas, da alma que não se deixou apagar. A sensibilidade adquirida nesse processo também é uma ferramenta poderosa. Quem passou por essa dor aprende a ler sinais, a captar nuances, a sentir além das palavras. Essa sensibilidade não é fraqueza. É inteligência emocional refinada. Virginia ensina que a empatia, quando combinada com limites, se transforma em sabedoria. A vítima aprende a proteger seu coração sem endurecê-lo, a amar sem se perder, a confiar sem se anular. Essa nova forma de amar, mais madura e consciente, é fruto direto do caos que foi enfrentado, e é uma conquista que ninguém pode tirar. Ainda assim, recaídas emocionais podem acontecer. Momentos em que a saudade bate, em que uma lembrança parece doce, em que a mente tenta contar uma versão mais bonita da história. Isso é natural. O importante, segundo Virginia, é não se deixar enganar por essas idealizações. Nessas horas, é preciso lembrar do todo, do ciclo, da dor. Ter à mão uma carta escrita para si mesma, um diário de desabafo ou mesmo mensagens antigas pode ser uma âncora. O cérebro emocional é rápido em apagar o sofrimento, mas a alma nunca esquece a dor verdadeira. E é ela que deve guiar a nova trajetória. A reconquista da alegria genuína é outro marco desse processo. No início, parece impossível voltar a sorrir de verdade, a confiar plenamente, a se entregar sem medo, mas aos poucos, pequenos momentos vão surgindo, um riso espontâneo, uma noite bem dormida, uma conversa leve, uma música que toca fundo. Esses momentos não são apenas flashes de bem-estar, são sinais de cura, são provas vivas de que o narcisista não venceu, de que a dor não tem a última palavra. E cada um desses momentos deve ser celebrado como uma vitória silenciosa, mas gigante. Por fim, a consciência do que foi vivido se transforma em um novo olhar sobre o mundo. A vítima passa a enxergar com mais profundidade, a reconhecer padrões nos outros, a proteger quem ainda não despertou. Torna-se uma voz lúcida em meio ao caos relacional que tantas pessoas ainda vivem. Virginia diz que ao se curar, você se torna um farol. E esse farol pode iluminar caminhos, inspirar coragem e plantar sementes de mudança em outras vidas. A dor se transforma em ponte, a cicatriz em direção. A partir daqui, a história muda. Não se trata mais de sobreviver ao trauma, mas de viver plenamente apesar dele.
É o momento em que o passado deixa de ser prisão e vira parte da paisagem, como uma estrada percorrida. O foco agora é o presente, é o novo, é o possível. É a escolha diária de se amar, se respeitar e se honrar. Não importa quem esteja ao redor. A vítima, agora sobrevivente, caminha com passos firmes. E em cada passo carrega não apenas a dor que superou, mas a certeza de que nunca mais permitirá que alguém apague sua luz. Agora que mergulhamos profundamente na mente do narcisista, no ciclo viciante criado após a intimidade e no devastador impacto emocional que ele gera, é hora de amarrar todos esses fios com clareza e verdade. O mais importante neste ponto é compreender que o que você viveu, ou ainda vive, não é amor. É vício emocional cuidadosamente cultivado por alguém que enxerga relações como ferramenta de controle. Como ensina Virginia Rodrigues, o narcisista não ama, ele consome. Ele se alimenta da sua energia, da sua entrega, do seu coração, até que você não consiga mais se reconhecer no espelho. Quando você compreende a lógica por trás desse ciclo, tudo muda. Deixa de se culpar, de se envergonhar, de tentar entender o incompreensível. A sua dor deixa de ser fraqueza e se transforma em chave de libertação. Cada gesto manipulador, cada silêncio calculado, cada sumiço estratégico ganha um nome, um sentido. E é nesse reconhecimento que começa a verdadeira cura. Porque enquanto você acha que está amando, está apenas sobrevivendo. Enquanto acha que está lutando por um relacionamento, está lutando contra si mesma. Mas quando decide enxergar, você para de lutar e começa a se resgatar. Esse processo de ruptura não é um rompimento qualquer. É o início de um renascimento. E ele precisa ser firme, consciente e definitivo. Virginia reforça que romper com o narcisista é romper com tudo que você acreditava precisar para se sentir amada. É um ato de coragem emocional. Um corte que dói, sim, mas que salva. Porque a permanência é destruição lenta. É adoecer aos poucos em nome de uma conexão que só existia em um lado. E você merece mais. Você merece um amor que não confunda, que não aprisione, que não te transforme numa sombra de si mesma. Lembre-se, o silêncio que você oferece a um narcisista não é desprezo, é cura. É um ato de resistência, de afirmação, de dignidade. Ele não suporta o silêncio porque é nele que sua máscara começa a rachar. Porque é nele que ele encontra o vazio que tanto tenta disfarçar. Carl Jung já dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E você, ao aceitar sua dor e decidir não alimentar mais esse ciclo, já iniciou a mais poderosa das transformações, a de voltar a si mesma. E agora, com tudo isso em suas mãos, o conhecimento, a consciência, o nome da ferida, vem a escolha. Escolha honrar sua história. Escolha quebrar o ciclo. Escolha construir uma nova narrativa em que você é a protagonista. Onde seu amor não é uma prisão, mas um lar. Onde seu corpo, sua mente e sua alma não são usados por ninguém, mas respeitados, acolhidos, celebrados, porque você merece isso, sempre mereceu. E nunca mais vai aceitar menos do que isso. Você chegou até aqui, e isso já é imenso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar, a sentir, a se libertar, então compartilhe com alguém que também precise ouvir essas palavras. Curta, comente, se inscreva no canal. Não apenas para ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas, mas para que juntas possamos criar uma rede de apoio, de cura, de força. Seu clique é pequeno, mas seu impacto pode ser gigante. E lembre-se, você não está sozinha, nunca mais estará. Essa história não termina com dor. Ela começa com a sua decisão de não repetir o que te destruiu. E é essa escolha, feita todos os dias, que transforma sobreviventes em guerreiras.
E você sim é uma delas.